A Vila Madalena é um bairro de classe média, cheia de bares, lojas, residências e arte. Porém, nem sempre foi assim. No início do século XX, essa era uma zona rural, com muitos morros e campos. A infraestrutura da região era muito precária. As ruas eram de terra, não havia saneamento básico, os meios de transporte eram precários, principalmente bondes, havia pouca movimentação, não havia iluminação pública e se utilizavam poços artesianos para conseguir água. Enfim, era uma região desvalorizada da cidade, porém uma região segura. Previamente ao período de ocupação da vila, havia harmonia entre os moradores, pois era uma região com pouco fluxo de pessoas. Além disso, os aluguéis e as residências do bairro eram pouco valorizados. Durante o processo de valorização e ocupação da vila, houveram a criação de oficinas de diversas utilidades, padarias, mercearias e pequenos comércios. O grande processo de loteamento ocorrido em 1910 foi sucedido pelo pai do modernismo, Oswald de Andrade, e o proprietário português Gonçalo. O povoamento da vila foi feito por um grande fluxo de imigrantes que chegavam ao Brasil e se instalavam em bairros cujo aluguel era mais barato, assim como a Vila Madalena. Os principais ocupantes do bairro eram portugueses. Desde a década de 20 até aproximadamente a década de 70, houve um grande número de imigrantes vindos de Portugal, que possuíam diversos ofícios como padeiros, pedreiros e barbeiros. Estava presente uma grande marca portuguesa. Durante os anos 50 e 60, o padre Olavo Pesotti conseguiu vários benefícios à vila, como a extensão de linhas de bondes e ruas asfaltadas, assim como a construção de creches, cursos, igrejas, teatros e etc. Durante a ditadura, alunos da Universidade de São Paulo, USP, foram expulsos de seus bairros e passaram a morar na vila, junto com diversos artistas, por ser uma região barata e abrigar a diversidade dos protestantes. Portanto, a partir de 1960, a região passou a ser valorizada e a abrigar uma ampla diversidade cultural e econômica, de imigrantes, protestantes e artistas. Durante os anos 80, ocorreram diversas mudanças na Vila Madalena. Entre essas, podemos observar o surgimento de bares noturnos, novos edifícios, mudanças drásticas na paisagem do bairro, ruas mais estreitas, dificuldades na questão da infraestrutura e o aumento do trânsito. Há conflito entre os moradores e os donos de negócios. Os residentes da área reclamam da grande ocupação do comércio, que toma espaço das calçadas dos pedestres. Muitas atividades econômicas surgiram no bairro como lojas, bancos, escolas, galerias de artes e supermercados. Em 2007, foi apresentado o projeto Boulevard. Este era um projeto para expandir o comércio no bairro da Vila Madalena. Era esperado um alargamento das calçadas e mudança nas mãos das vias de automóveis, assim como um ampliamento de bares e restaurantes. Porém, houveram muitas reclamações em parte dos moradores da vila, que acreditam que com a realização do projeto Boulevard haveria um drástico aumento no trânsito da região e que com o aumento do comércio apenas tiraria mais espaço dos pedestres. O que, segundo esses moradores, seria prejudicial para o bairro. Outro conflito recorrente é em relação aos eventos que tomam as ruas da região, como, por exemplo, durante o Carnaval e a Copa do Mundo, que este ano foi realizada no Brasil. A bagunça deixada por aqueles que comemoram este evento no bairro é apenas um dos fatores que incomoda os moradores. Nas ruas, as ruas mais disputadas de São Paulo ficam ali na Vila Madalena e esse ano a prefeitura limitou o número de pessoas. Vamos conversar com o Rodrigo Bocardi, porque, Bocardi, a prefeitura até tentou controlar a venda de bebida alcoólica, né? Mas não deu muito certo. Conta pra Juliana. gente. Juliana Fachel, um bom dia para todo mundo. Bom dia. Olha, a venda de uísque, vodka, estava proibida, mas daí nem todo mundo respeitou aquela história, né? E na área também mais procurada, o número de foliões limitado. Mas aí as pessoas se espalharam pelas outras ruas do bairro. A folia do salão veio para a rua, para a praça, para o parquinho. É bem familiar, é bem gostoso, não tem briga, não tem nada, a gente se sente muito bem. O Henri ainda está aprendendo a andar, mas já estreou num dos 355 blocos que estão agitando São Paulo. Esse foi na Vila Madalena. Agora não é só mais Salvador, né? Agora a gente tem São Paulo também. A poucos metros dali, a vila teve outro carnaval. As ruas da parte mais boêmia da Vila Madalena foram tomadas por milhares de pessoas, mesmo sem ter nenhum show ou bloco programado para passar por ali. Um morador gravou da janela a lotação da rua no sábado às 8 da noite. A prefeitura reforçou as equipes de limpeza.
E falta de banheiro não foi desculpa para fazer xixi na rua. A maioria, faz em qualquer lugar, não dá 10 passos para usar o banheiro, então isso que incomoda um pouco. E não parava de chegar gente. Tanto que antes das 7 da noite, a área em que o acesso estava controlado lotou. Madalena tá fechada, encerrou, senhores! A Madalena que fechou foi a do quadrilátero. Ao redor dele, a festa se espalhou e foi longe. Outras reclamações dos residentes da área são o volume e bagunça dos bailes funks, o horário de funcionamento de bares durante estas épocas, que se estende além do limite, o uso de drogas e ambulantes nas ruas e a depredação do espaço. Com isso, os moradores do bairro enviaram à subprefeitura de Pinheiros um abaixo-assinado relatando tudo o que ocorre durante a celebração de eventos, como o Carnaval e a Copa. Com mais de 1.000 assinaturas, os residentes ainda não obtiveram respostas. A cultura presente nas ruas da vila inclui escolas de samba, como a da famosa Pérola Negra, e a arte. A cultura livre do grafite está presente em diversos muros do bairro, como por exemplo na famosa rua Beco do Batman, que é um dos principais pontos turísticos da região. Portanto, podemos dizer que atualmente os frequentadores da Vila Madalena são trabalhadores de classe média baixa, que trabalham em bares e em pequenos comércios, consumidores de classe média alta e moradores de diversas classes econômicas. Também podemos concluir que, por ser um bairro harmonizado, colorido, cheio de arte em seus muros e arborizado, atrai diversos tipos de pessoas a frequentar suas diversas lojas, bares e restaurantes. O bairro possui um amplo território destinado à cultura, tanto nas ruas quanto nas escolas. Apesar de possuir ruas largas e de mão dupla, o espaço restante aos pedestres são calçadas pequenas e irregulares. Por esses fatores, o bairro da Vila Madalena é uma área altamente valorizada ultimamente.